Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao quarto trimestre de 2024 da lição dos adultos. E o tema da revista, As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista das lições nesse quarto trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. E a lição que iremos abordar é a lição de número 3, que está datada para ser ministrada no dia 20 de outubro de 2024. Tema da lição: As promessas de Deus para a igreja. Texto áureo: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18. Verdade prática: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Também no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18, e no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Vamos à introdução. Introdução. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. O próprio Deus é quem a idealizou. O Senhor Jesus Cristo a edificou, conforme está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18. E ela é guiada pelo Espírito Santo. A igreja é a comunidade dos salvos em Cristo Jesus. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor, que creram na palavra do Evangelho, que aceitam Jesus como seu Salvador, fazem parte desta comunidade dos salvos em Cristo Jesus, que é uma comunidade para adorá-lo, para servi-lo e ser agência propagadora do Evangelho de Jesus. Você e eu somos privilegiados de fazer parte da agência de Deus na terra, que é a sua igreja. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Primeiro tópico: a natureza da promessa de Deus para a igreja. Primeiro subtópico: a promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículo 18 a 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Vamos ler? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo 19. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vemos aqui nesses versículos Jesus estabelecendo a grande comissão para os seus discípulos. Jesus está aqui comissionando-nos a pregar o Evangelho, a fazer discípulos em todo o mundo e também a batizá-los. Esta ordem é conhecida como a Grande Comissão. E o comentarista destaca algo interessante concernente a isso. Ele mostra aqui 3 palavras que resumem a tarefa da Grande Comissão. Os objetivos da Grande Comissão é o ide, ensine e batize. Concernente ao ide, podemos dizer que é proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura. Concernente a ensine, podemos dizer que é discipular os novos conversos, tornando-os seguidores de Cristo. E quanto ao batize, significa integrá-los
espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Ainda com respeito ao ID, podemos dizer que o ID de Jesus significa também atravessar fronteiras. No Evangelho segundo escreveu Marcos, temos uma promessa de Jesus a seus discípulos de que no momento em que eles estivessem fazendo a obra da grande comissão, cumprindo com o objetivo de falar acerca da salvação, eles veriam sinais sobrenaturais, milagres aconteceriam. Veja esta promessa no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 17. Veja o que está escrito. Diz assim a palavra do Senhor: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Vamos ler ainda o versículo 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui está uma promessa do Senhor de que todas as vezes em que a igreja estiver fazendo a missão de propagar o Evangelho, está fazendo, cumprindo os objetivos da grande comissão, a igreja verá, ela contemplará milagres, contemplará sinais sobrenaturais acontecer. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização, porque estes sinais sobrenaturais e os milagres têm um objetivo: confirmar a obra da grande comissão. Segundo subtópico, a promessa de revestimento de poder. Jesus fez promessas aos discípulos e também à sua igreja de que todas as vezes em que estivermos cumprindo com o mandamento de realizarmos os objetivos da grande comissão, que é de ir, ensinar e batizar, todas as vezes que estivermos cumprindo com essa ordem do Senhor Jesus, nós veremos sinais sobrenaturais e veremos também milagres para confirmar, para autenticar a obra da grande comissão. Com base na promessa de Cristo para os seus discípulos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o nosso Senhor Jesus fez uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do seu evangelho. Trata-se aqui do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente, para nos capacitar a ministrar a palavra, para ministrar e transmitir as boas novas, as palavras alvissareiras, o Evangelho de Cristo. É isto que Jesus está aqui a prometer em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Observe que Jesus está dizendo: mas recebereis a virtude, poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ou seja, Jesus está dizendo que irá mandar uma capacitação espiritual para propagarmos o seu evangelho com eficácia e com poder. Mas, além de poder para pregarmos o evangelho, essa capacitação espiritual também nos forja, nos molda para sermos testemunha de Cristo em nossa família, que é Jerusalém, em nosso bairro, que é a Judéia, em nossa cidade, que é Samaria, e em todas as nações, que é os confins da terra. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Terceiro subtópico: promessas espirituais
para uma instituição espiritual. Ao longo das Sagradas Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada, ou seja, moldada espiritualmente em Cristo. E o que isso quer dizer? Significa dizer que a igreja não tem origem humana, não é uma instituição humana, ela tem origem divina, portanto, é uma instituição divina. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espirituais. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Estamos falando aqui do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18. Veja o que Jesus diz, abre aspas, edificarei a minha igreja, fecha aspas. 2 pontos nós podemos extrair da fala de Jesus que está registrada em Mateus capítulo 16, versículo 18. Primeiro, Jesus diz, edificarei a minha igreja. Este verbo, edificarei, está no futuro. É algo que vai acontecer. Então, podemos dizer que a igreja do Senhor Jesus foi fundada durante o seu ministério e que ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Um outro ponto que gostaríamos de destacar, de salientar, é que Jesus diz, edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja tem dono. O dono da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. A palavra grega para igreja é eclesia, que significa chamados para fora. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. E isso é possível devido à obra poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. Através da morte e ressurreição de Jesus, agora todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor fazem parte da eclesia, são chamados para fora do mundo para terem comunhão com Deus, são reconciliados com Deus e vivem agora em novidade de vida. Por isso que podemos dar glória a Deus, aleluia, por fazermos parte desta igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele comprou com o sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue remidor, conforme diz na primeira epístola do apóstolo Pedro, onde diz assim, no capítulo 1, no versículo 18, porque não foi com prata e ouro que fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, é através da morte de Cristo na cruz do Calvário, na obra poderosa que ele realizou, que isso é possível. É possível que agora tanto judeus quanto gentios formam o povo de Deus, que é a igreja. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como o corpo de Cristo, conforme podemos observar em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Também é chamada simbolicamente de o templo de Deus, conforme podemos observar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e também a noiva de Cristo, que está registrado em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo, através da grande comissão. Promessa de Deus, promessas espirituais para a sua igreja. E podemos ver isto, confirmar, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 6 a 8. Segundo tópico, as promessas de Deus para a igreja. Primeiro subtópico, promessa de vida eterna. A primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Jesus veio a este mundo e morreu em nosso lugar, morreu por todos nós, os pecadores, não faz acepção de pessoas. A morte de Jesus
é para salvar a todos os pecadores. Porém, a salvação em Cristo Jesus só se torna realidade na vida daquele que o aceita como Senhor e Salvador. Veja o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação é para aquele que crê. Deus quer que todos os homens se salvem. Veja o que está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porém, para ter vida eterna, para morar eternamente com o Senhor, a condição é crer em Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 12, veja o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A Bíblia está sendo bem clara quando faz esta observação. Quem tem o Filho, que é Jesus Cristo, tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Jesus disse, e está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade te digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, a promessa de vida eterna, de salvação em Jesus Cristo, só é possível crendo nele como Senhor e Salvador. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. A igreja tem uma promessa. Todos aqueles que aceitam a Jesus têm a vida eterna. Segundo subtópico, promessa de poder. Ao aceitarmos Jesus como Senhor, somos justificados, regenerados e santificados. São os aspectos da salvação. Concernente à regeneração, trata-se de uma obra do Espírito Santo realizada no interior do homem, fazendo com que ele se torne uma nova criatura, conforme está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora vivemos em novidade de vida. E o Espírito Santo também nos introduz no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, nós recebemos uma promessa extraordinária, uma promessa de poder do alto para pregar, para ministrar a palavra, a fim de sermos instrumentos de Deus para que, através de nós, sinais sobrenaturais e milagres venham a acontecer e, assim, confirmar a palavra que ele nos dera, a palavra de salvação, a palavra que traz vida eterna ao homem. E essa promessa nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 e 8. Porém, em uma reunião anterior, Jesus já havia feito essa promessa aos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, depois de sua morte e ressurreição. Jesus diz aos discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 49. Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 e 8, Jesus corrobora esta promessa antes de ser assunto aos céus, 10 dias antes
de ser assunto aos céus. E esta promessa, ela se cumpriu no dia de Pentecostes, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, do versículo 1 ao versículo 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ainda nesse tempo, no primeiro século, eles, os homens de Deus, vivenciaram isso, sentiram isso, experimentaram isso em seu tempo, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 e 46, quando Pedro estava fazendo a exposição do Evangelho de Cristo na casa do centurião Cornélio, e ele, Cornélio, e toda a sua família foram batizados no Espírito Santo. Também o apóstolo Paulo, isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, o apóstolo Paulo impôs as mãos dele sobre crentes que estavam em Éfeso. Esses cristãos já tinham sido batizados no batismo do arrependimento, o batismo de João, e agora, pela imposição das mãos do apóstolo Paulo, eles receberam o batismo no Espírito Santo. Então, observe que eles também sentiram, já naquela época, após todo o movimento do dia de Pentecostes, muitos irmãos falaram em línguas. A evidência do batismo no Espírito Santo é falar em línguas. E o batizador, quem batiza com o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo. E eles experimentaram essa experiência. E ao longo da história da vida da igreja, milhares de servos de Deus experimentam o batismo no Espírito Santo. Você já experimentou? Eu agradeço a Deus pela oportunidade que tem me dado de experimentar o batismo no Espírito Santo. E a promessa é para todos. Foi feito 800 anos atrás, foi feita essa promessa através de Joel. Está lá em Joel, capítulo 2. Observe que lá já se falava da promessa, da efusão do Espírito Santo. E essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes, e dali para cá, todos nós experimentamos esta promessa diariamente em nossa vida. Os servos de Deus experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Eu sou prova disso, você é prova disso. Não somos cessacionistas. Cremos na promessa do batismo no Espírito Santo porque nós o experimentamos e a cada dia crentes, servos do Senhor, experimentam em sua vida esta rica promessa. Terceiro subtópico, a promessa da glorificação do nosso corpo. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, Jesus faz uma promessa. Veja o que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for, em outras traduções diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É a promessa da vinda do nosso Senhor. Esta promessa é corroborada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, quando os discípulos estavam recebendo as últimas instruções do Senhor Jesus. Jesus já havia ressuscitado e agora, dando as últimas instruções aos discípulos, estando ele falando, a Bíblia diz que ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o
aos olhos dos discípulos. Então, os discípulos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, e aqui está a confirmação da promessa que Jesus fizera em João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Os varões disseram para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, trata-se aqui do arrebatamento da igreja. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele. É isso que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Abre aspas. Seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É a promessa da glorificação do nosso corpo. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. No momento do arrebatamento da igreja, teremos um corpo glorificado, seremos transformados. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também ele nos conhece. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 54, ele fala acerca dessa transformação do nosso corpo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 54, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, nosso corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. É a promessa que ele fez à sua igreja, a promessa de termos um corpo glorificado. E isso vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja, que pode ser a qualquer momento, pode ser agora. Veja o que diz o apóstolo Paulo concernente ao arrebatamento na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É a promessa do arrebatamento, e junto com esta promessa, nós temos a promessa de que nós teremos o nosso corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Que promessa gloriosa!
Terceiro tópico, condições para viver as promessas de Deus. Primeiro subtópico, é preciso crer. A primeira condição é crer. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, lá na parte C, está escrito que o justo viverá da fé. Na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está escrito que nós andamos por fé e não por vista. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Quer ver promessas se cumprir na sua vida? Tenha fé. Ande com fé. Persevere na fé. Os discípulos foram perseverantes ao permanecerem no cenáculo em Jerusalém, obedecendo à voz do Senhor, e por isso eles viram se cumprir em suas vidas o revestimento de poder que Jesus havia prometido que lhes daria, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação, e quando ele recebe essa promessa, ele estava com 75 anos, e Sarai estava com 65 anos e era estéril. Agora, com 99 anos e Sarai com 89, Deus confirma a promessa, reafirma a sua promessa. E Abraão fica perseverante e crendo que iria acontecer. E com 100 anos, ele se torna pai de Isaque, e Sara, com 90 anos, se torna mãe de Isaque. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3 diz assim: pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos ver em Gênesis, conferir em Gênesis capítulo 21, versículo 5. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 21, versículo 5. Diz assim: e era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Por quê? Porque Abraão permaneceu crendo, perseverou na fé. Nesses últimos dias, precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder, conforme está em Efésios, capítulo 6, versículo 10. E como podemos nos fortalecer no Senhor a fim de reanimarmos a nossa fé em suas promessas? Lendo, estudando de forma minuciosa a palavra do Senhor, meditando em sua palavra, conforme Deus disse para Josué, capítulo 1, versículo 8, para que Josué meditasse na palavra dia e noite, conforme está escrito em Salmos, Salmo 1, do versículo 1 ao 3, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Segundo subtópico, é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, precisamos nos apresentar diante dele com fidelidade. Os discípulos se mostraram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor e por isso receberam a promessa. Não importa o tempo que passe, precisamos nos apresentar fiéis diante dele, assim como fez Jó, que mediante a tudo que aconteceu, mediante a adversidade que havia sofrido, ele ainda assim permanecia fiel diante de Deus, como Daniel, que mesmo sendo jogado na cova dos leões, permaneceu fiel diante de Deus e recebeu dentro da cova o livramento, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente e estava aquecida 7 vezes mais, mas ainda assim eles permaneceram fiéis e não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, e por isso tiveram livramento. O quarto homem estava com eles
dentro da fornalha. Precisamos nos apresentar diante de Deus, diante do Mestre, com fidelidade. Precisamos ser fiéis, assim como o apóstolo Paulo. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: eu sou fiel, eu vivo em fidelidade ao Senhor. Na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu fui vitorioso porque eu permaneci fiel diante de Deus. Permaneça fiel diante do Senhor e receba as promessas que Ele tem para a sua vida. Terceiro subtópico: é preciso obedecer a Deus. Para que possamos alcançar as promessas do Senhor, é preciso obedecer a Ele e a sua palavra. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos. Jesus disse para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, conforme está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 49. O verbo ficar está no imperativo, era uma ordem do Senhor Jesus, e os discípulos obedeceram. Por isso, foram fiéis ao Senhor e receberam o cumprimento da promessa em suas vidas. Para que possamos receber promessa, é preciso obediência. São promessas condicionais. Observe que a obediência tem tanto valor para Deus que na Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios, conforme está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Conclusão: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, em Cristo, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Antes de finalizarmos esta aula, gostaríamos de citar aqui mais duas promessas que o Senhor fez à sua igreja. A primeira está em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. É uma promessa. E a segunda promessa está também no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 20, que diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Assista as lições anteriores, inscreva-se em nosso canal e dê o seu melhor like. Deus abençoe.